Meu nome é José Alex, sou gestor da Vivo. Vamos iniciar o segundo vídeo do nosso treinamento. Fibra monomodo e multimodo. Existem diferenças entre elas. Vamos assistir esse vídeo? Vamos ver de uma maneira bastante didática quais as diferenças entre a fibra monomodo e multimodo e quando é que a gente usa cada uma delas. Mas antes, vamos entender como é que funciona a fibra ótica internamente. Então, para isso a gente vai usar um exemplo bastante diferente. Suponha que você é um desses detetives de desenho animado, o bandido te prendeu dentro de uma sala, você está ali só com uma lanterna e você acha um buraquinho, um túnelzinho de rato. No outro lado desse túnelzinho está o seu amigo, o cãozinho Totó detetive. Você quer mandar um aviso para ele, uma mensagem para ele, porém esse túnel de rato faz muita volta. Se você ligar a lanterna ali, o Totó não vai enxergar. Como é que a gente faz para resolver isso? Uma das maneiras é colocar um monte de espelhinhos dentro desse, de uma maneira bastante didática, quais as diferenças entre a fibra monomodo e multimodo e quando a gente usa cada uma delas. Mas antes, vamos entender como é que funciona a fibra ótica internamente. Então, para isso a gente vai usar um exemplo bastante diferente. Suponha que você é um desses detetives de desenho animado, o bandido te prendeu dentro de uma sala, você está ali só com uma lanterna e você acha um buraquinho, um túnelzinho de rato. No outro lado desse túnelzinho está o seu amigo, o cãozinho Totó detetive. Você quer mandar um aviso para ele, uma mensagem para ele, porém esse túnel de rato faz muita volta. Se você ligar a lanterna ali, o Totó não vai enxergar. Como é que a gente faz para resolver isso? Uma das maneiras é colocar um monte de espelhinhos dentro desse túnel, a luz vai refletindo entre eles e vai chegando no Totó, ele vai chamar ajuda. Muito bem. Esse túnel é o conceito da fibra ótica. Só que imagina, em vez de você colocar espelhinhos lá dentro, todo o teto, as paredes e o chão são revestidos por espelhos. Então, esse túnel cheio de espelho, totalmente preenchido por espelho, é a fibra ótica. A questão é, como fazer isso? Como fazer um tubo de espelhos? Essa foi a grande sacada do inventor da fibra ótica. E para isso ele usa o princípio da refração. O que é refração? Quem, quando criança, colocou ali um canudinho num copo d'água, uma colher num copo d'água e reparou ali que, quando você olha de lado, dá a impressão que o canudinho, que a colher está quebrada. Então, esse é o princípio da refração. O que acontece? Quando a luz passa de um meio para outro, com densidade diferente, ela faz uma pequena curva. Então aqui, nesses casos aqui, a luz sai da água para o vidro e do vidro para o ar, e com essas diferenças de densidade, ela difrata, ela faz uma pequena curva. Bom, essa foi a grande sacada do inventor da fibra ótica. Ele pegou um material, fibra de vidro, inventou uma maneira de transformar essa fibra de vidro num tubo bem fininho e comprido, com uma diferença de densidade internamente. Uma parte menos densa e uma parte mais densa. Quem entende tecnicamente vai dizer, não, mas não é só isso, tem também uma composição de materiais. Eu estou aqui usando um exemplo bastante simples, estou simplificando o processo, mas, no geral, fibra ótica é basicamente isso. Um tubinho bem fininho de vidro, que eu tenho uma diferença de densidade internamente para causar a difração. Então, eu pego essa fibra ótica, coloco uma fonte de luz, por exemplo, um laser, vamos pegar aquelas ponteiras lasers, que você usa em apresentação, jogar dentro da fibra ótica e ela vai quicando dentro da fibra ótica e chegar até a outra ponta. A grande vantagem do laser é que a luz é bem alinhadinha, então, quem já usa uma ponteira laser sabe que tanto se você colocar na parede perto ou na parede longe, o pontinho gerado pela ponteira tem praticamente o mesmo tamanho, então é o laser, ele tem essa característica de ser bem direcionado, mas eu também posso usar um LED, eu posso usar uma lâmpada. Quem já viu aí aquelas árvores de Natal feitas de fibra ótica, ela tem exatamente esse monte de fibra ótica, na base da árvore de Natal tem uma lâmpada, e a fibra ótica conduz isso para as pontas e você vê as pontas todas brilhantes com a luz que você está, na verdade, saindo lá de baixo. E aí, se você colocar um plástico colorido na frente da lâmpada lá embaixo e fizer esse plástico girar, você vai ver as luzes aqui em cima mudarem de cor, mas basicamente está só conduzindo a luz que está nascendo embaixo da base dessa árvore de Natal de fibra ótica. Bom, os dois tipos de fibra ótica, a fibra multimodo, em inglês multimode, abreviação MM, a variação entre a parte menos densa e mais densa é suave. Então esse efeito de difração demora mais para acontecer. Na fibra monomodo, em inglês single mode, SM, essa variação entre a parte menos densa e mais densa é mais abrupta, é bruta. Além disso, quanto mais fino for esse núcleo, essa parte interna, esse core, melhor. Então as fibras monomodo conseguem chegar a distâncias muito maiores e quanto mais fino, quanto mais pequenininho for essa parte interna, o core, melhor. Agora, por quê? O que isso tem de impacto? Vamos entender olhando de novo aquele exemplo. Vou pegar aqui, eu tenho a minha lanterna, vamos comparar o caminho desse feixe azul e desse feixe amarelo. Eu joguei a lanterna, eles saem iguais, a largada é dada igual. Só que aí, cada feixe vai bater num ponto um pouquinho diferente da parede desse túnel. E com isso, eles vão cada vez mais, de acordo com que a distância vai aumentando, fazendo caminhos diferentes. Então, nesse caso, a gente pode ver que o feixe amarelo fez um caminho muito mais curto que o feixe azul. Então, o amarelo chegou primeiro que o azul. É uma diferença pequena, lógico, porque a luz, o feixe, a luz trafega dentro da fibra ótica uma velocidade muito, muito grande, porém não é zero. Existe uma diferença entre o primeiro e o último colocado, vamos assim dizer. Qual é o impacto que isso tem na minha fibra ótica? Eu vou pegar então uma outra comparação. Há um tempo atrás eu participei de uma corrida beneficente, uma corrida de 5 km. Então foi a largada, tinha o pessoal na frente que eram os corredores profissionais, eu não tenho nada atlético. Então da largada eles saíram, até demorou um pouquinho para eu conseguir começar a correr, porque esse pessoal na frente demorou um pouco para sair. Bom, moral da história, quando eu estava nos 500, era uma corrida de 5 km de vai e vem. Quando eu estava nos 500 metros, o primeiro colocado já estava chegando na reta final. Basicamente isso, coisa vergonhosa, mas foi o que aconteceu. Então, imagina que a gente estivesse fazendo, em vez de uma única corrida, várias corridas, uma atrás da outra. Por exemplo, uma largada a cada 5 minutos.
Então meu pelotão ia sair, e quando eu estivesse na metade da corrida, o primeiro colocado do pelotão anterior já teria me alcançado. E quando a gente chegasse lá na reta final, quem estava ali anotando as posições não ia saber se eu era do primeiro pelotão ou do segundo pelotão, porque misturou tudo. Obviamente, eu poderia usar, no caso de uma maratona, camisetas diferentes, mas no caso do laser, eu não tenho como colocar uma camiseta diferente em cada foto, em cada pedacinho de luz. Então, de acordo com que essa diferença entre o primeiro colocado e o último colocado vai aumentando dentro da fibra ótica, eu não consigo colocar tantos bits dentro da fibra ótica. A minha taxa de transferência diminui. Então, essa diferença entre o primeiro e o último colocado chama-se dispersão. Quanto maior essa dispersão, mais devagar eu tenho que transmitir os bits. Então, eu tenho menos velocidade na fibra ótica. Então, por isso que fibra multimodo, eu normalmente não tenho uma taxa de transferência muito grande, porque a dispersão é muito grande. Agora, se eu tenho um tubo mais fininho, como é o caso da fibra monomodo, a diferença entre o primeiro e o último colocado, desses fótons, desses feixes de luz, é menor. Então eles chegam mais alinhadinhos, consequentemente eu consigo ter uma taxa de transferência maior. Entre outras coisas, eu tenho na fibra, quanto mais apertadinho for o núcleo, maior a taxa de transferência que eu vou conseguir ter. Interessante que, se eu tivesse uma fibra ótica perfeitamente reta, tanto faz se ela fosse multimodo ou monomodo, eu tenho o mesmo efeito, porque eu colocaria um laser ali bem alinhadinho, e tanto faz na fibra monomodo ou no multimodo, eu tenho um laser perfeito e uma fibra perfeita e perfeitamente reto, eu vou ter a mesma taxa de transferência. Porém, na vida real, isso não acontece. Eu faço curva, eu tenho que passar pelo cabeamento, tenho que passar pelos dutos da infraestrutura. E essas curvas é que causam a dispersão. Quanto mais curva eu tiver, mais dispersão eu vou ter. E aí eu tenho essa limitação na taxa de transferência. E é por essa razão que em data centers, quando eu tenho uma necessidade de taxa de transferência muito grande, 100 gigabits por segundo, por exemplo, mesmo na fibra monomodo, eu tenho um limite na curvatura que eu posso fazer no cabo. Porque eu tenho peças de plástico, de metal, que eu coloco na fibra ótica para impedir que elas façam uma curva muito brusca. Exatamente para evitar esse efeito de dispersão. Bom, quais são os fatores que afetam a qualidade e o preço da fibra ótica? Tá? Além, obviamente, da espessura do núcleo, do diâmetro do core. A perda, o que acontece? As fibras óticas não são perfeitas. Agora, quando eu jogo a luz lá dentro, parte dessa luz vai ficando no meio do caminho. Essa é a perda do material. Isso depende do material com que a fibra é feita. Eu posso ter uma fibra com mais perda e outra com menos perda. Depende de quanto que o fabricante investiu no material para fazer essa fibra. Logicamente que, quando eu tenho um projeto de fibra multimodo, eu já não tenho realmente uma intenção de ter uma distância muito grande. Não tenho uma intenção de ter uma taxa de transferência muito grande. A fibra multimodo, normalmente, ela tem projetos onde o custo é a coisa mais importante. Consequentemente, os fabricantes de fibra multimodo normalmente usam um material com uma perda maior. Já na fibra monomodo, eu quero distância, eu quero performance. Então, normalmente, os fabricantes usam materiais com perdas menores. Obviamente, eu posso fazer uma fibra multimodo de baixa perda, mas por uma questão de quanto isso ficaria mais caro, normalmente os fabricantes não fazem isso. Mas existem, eu posso comprar, existem, mesmo dentro do mesmo fabricante, fibras monomodo com características diferentes e fibras multimodo com características diferentes. E uma das características diferentes é a perda. Depois, o índice de refração, quanto que ela varia entre qual é a velocidade com que eu vario entre a parte mais densa e menos densa. Quanto maior for essa variação, quanto mais rápido for essa variação, melhor o índice de refração e mais eu vou ter essa questão de conseguir uma distância maior, exatamente porque eu vou ter uma dispersão menor. E outras características físicas da fibra, como por exemplo a resistência à tração, quanto por exemplo a resistência à umidade, quanto eu posso entortar ou não a fibra. Então tudo isso afeta a distância máxima que eu vou conseguir, a taxa de transferência máxima que eu vou conseguir e o custo dessa fibra ótica também. Existem dois tipos de fibra mais utilizados na Vivo Fibra, que é a G652, que é a que é utilizada nos cabos de rede externa, e a G657, que é utilizada nos drops e nos cabos do barramento. Vamos ver agora os comprimentos de onda existentes na rede GPON em um cabo de fibra ótica e as suas atenuações. Vamos ver o vídeo? Dentro da fibra ótica, a gente já viu como funciona, né? A gente viu que a fibra ótica é um material de vidro e ela trafega a luz através do princípio de reflexão. Se vocês assistiram os vídeos extras, vocês vão ter uma clareza mental um pouco maior sobre isso. Mas, além disso, a fibra ótica consegue fazer algo um pouco mais além do que isso. A fibra ótica tem a capacidade de entregar múltiplas frequências, né? Na verdade, múltiplos comprimentos de onda. Dentro do mundo óptico, a gente não fala em frequência, a gente fala em comprimentos de onda. Então, como no rádio ou como em outras tecnologias, a gente vai ter comprimentos de ondas, frequências diferentes para trafegar dentro da fibra ótica. Eu vou botar aqui no lado um gráfico mostrando todo o espectro de frequência que existe de luz. É muito importante a gente saber o que é luz para a gente ter noção de como isso funciona. Luz é uma onda eletromagnética que vibra numa determinada frequência, num determinado comprimento de onda. Alguns comprimentos de onda, o nosso olho, nossa visão consegue enxergar. Então, quando que a gente tem algum comprimento de onda vibrando em torno de 400 nanômetros a 750 nanômetros, a gente consegue enxergar essa luz, a gente consegue enxergar essas cores. Quando tiver um comprimento de onda vibrando em 400 nanômetros, a gente começa a enxergar o violeta, né? E esse comprimento de onda vai andando, chegando próximo a 750 nanômetros,
nanometros a gente começa a enxergar o vermelho. E dentro disso a gente tem todo o degradê de cor que o olho humano não consegue enxergar. Só que quando a gente passa dos 750 nanômetros adiante, a gente começa a entrar na escala do infravermelho. E o nosso olho já não consegue mais enxergar o infravermelho. E é exatamente dentro do infravermelho que a fibra ótica funciona, dentro do comprimento de onda do infravermelho. A fibra ótica vai começar a funcionar com um comprimento de onda de 850 nanômetros até 1625. A gente vai ter um espectro de comprimento de onda gigante com frequências para serem trabalhadas dentro da fibra ótica. Redes óticas GPON e EPON utilizam somente dois comprimentos de onda, que é 1490 e 1310. De todo esse espectro de 850 nanômetros a 1625, a gente utiliza somente dois para entregar 2,5 GB de banda. As próximas tecnologias de 10 GB de banda, a gente vai usar mais dois comprimentos de onda, mas a gente ainda vai ter uma largura de espectro gigante para ser trabalhado. É importante a gente entender essa questão de comprimentos de onda, porque na hora de a gente fazer uma manutenção, saber qual comprimento de onda está sendo utilizado, a gente vai utilizar esse comprimento de onda para fazer a aferição, né? Então, se eu quiser saber quanto de sinal está vindo da OLT, eu vou ter que verificar o comprimento de onda de 1490. E se eu quiser ver o sinal que está vindo da ONU, a gente vai ter que verificar o comprimento de onda de 1310. Outras tecnologias que utilizam outros comprimentos de onda, não vou abordar aqui porque é um conhecimento um pouco mais profundo e a ideia desse treinamento é ser mais básico e introdutório. Por hora, a gente tem que entender que a gente tem vários comprimentos de onda dentro de uma rede ótica. A gente não enxerga, o olho humano não enxerga esses comprimentos de onda, porque eles funcionam dentro de um espectro que não é visível aos nossos olhos. E as redes óticas GPON e EPON utilizam somente dois comprimentos de onda. Vale uma dica, botar um adesivo de segurança na casa do cliente, porque muitas vezes o cliente é curioso, ele quer saber aquela luz que passa dentro da fibra ótica, quer ver o que é a luz, né? Ou até mesmo colaboradores. Eu já vi casos de alunos falando que tentou olhar dentro da fibra ótica, ver a luz que ela passa, mas a gente não vai conseguir enxergar essa luz, porque ela funciona num comprimento de onda, num espectro fora do que os nossos olhos conseguem enxergar, certo? É importante salientar também que dependendo do comprimento de onda, a gente vai ter uma perda de sinal diferente. Então, por exemplo, quando eu falei que uma rede ótica perde 0,35 dB por quilômetro, eu estou falando que isso perde em 1310. Quando eu falo em 1490, esse nível de sinal melhora um pouco, a gente perde somente 0,25 dB por quilômetro. Então, conhecer os comprimentos de onda ajuda um pouco a gente saber isso. Vale explicar também que a analogia entre frequência e comprimento de onda é a mesma. Tá? Então, não se assustem com essas novas nomenclaturas, comprimentos de onda são basicamente frequências, só que infelizmente na fibra ótica a gente não consegue fazer essa alteração que nem a gente faz no rádio, né? Chegar lá no equipamento, mudar a frequência, na fibra ótica a gente não consegue fazer isso. A gente vai comprar o equipamento já com aquele determinado comprimento de onda e nós vamos ter que utilizar esse comprimento de onda. Por isso é muito importante a gente saber qual comprimento de onda que é, para futuramente a gente saber fazer o cálculo de potência dessa rede. Nas normas técnicas da fibra ótica, cada fibra é separada por um código de cor. Vamos ver o vídeo explicativo? Se você trabalha ou pretende trabalhar com fibras óticas, precisa considerar que existem dois padrões diferentes de código de cores, para os grupos ou tubos do cabo e também para as fibras. No padrão internacional, o tubo luz dos cabos é colorido, começando com o tubo azul, depois o segundo tubo é o laranja, o terceiro é o verde e assim por diante, conforme mostramos na imagem. Finalizando com o tubo branco para cabos que possuem 6 tubos, ou o aqua no caso dos cabos de 12 tubos. Esse é o exemplo do cabo de 144 fibras. Dentro de cada tubo existem até 12 fibras, que são identificadas pelas mesmas cores dos tubos do cabo. Desta forma, ao numerar as fibras nos DIOs ou bandejas de caixa de emenda, deverá ser respeitada a seguinte sequência: azul, laranja, verde, marrom e assim por diante, conforme mostramos na imagem. Para os cabos fabricados no Brasil, seguindo as normas da ABNT ou padrão Telebrás, o código de cores obedece uma sequência diferente. Apenas os dois primeiros tubos do cabo são coloridos. O primeiro é o verde e o segundo tubo é o amarelo. Os tubos que vão dos números 3 a 12 são todos brancos, sendo que o tubo 3 é posicionado imediatamente ao lado do amarelo. O 4 é o tubo seguinte e assim por diante. O ideal é que o responsável pela preparação da caixa ou DIO identifique cada um dos tubos utilizando anilhas plásticas numéricas e seguindo a sequência mostrada na imagem. Cada tubo pode conter até 12 fibras, que seguem uma sequência de cores diferente: verde, amarelo, branco, azul e assim por diante, conforme mostramos na imagem. Caso seja necessário interligar dois cabos com códigos de cores diferentes, as fusões devem respeitar a numeração de cada padrão. Ou seja, mesmo as cores que aparecem nos dois códigos, como é o caso do azul, verde ou branco, as emendas não podem ser realizadas unindo as fibras com cores iguais, e sim seguindo a sequência numérica. Portanto, a fibra verde do cabo padrão nacional deve ser interligada à fibra azul do cabo internacional. A fibra amarela deve ser fundida à fibra laranja e assim por diante, conforme mostramos na imagem. Deve-se obedecer a sequência até completar todas as 12 fibras. Esse procedimento também deve ser repetido para cada tubo, até completar o cabo de 144 fibras.
Chegamos ao fim de mais um vídeo. Até a próxima.